Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu estou gravando esse vídeo para mostrar como que funciona um pouquinho do lançamento da nossa planilha controle financeiro, tá? É uma planilha simples, né? De você acompanhar ali os relatórios, né? Os dashboards. E o lançamento dela também é simples. Depois que a gente entende, a gente percebe que é muito simples mesmo, tá? Então, assim, o primeiro passo aqui dentro da planilha é lançar o plano de contas, tá? Então, o plano de contas, você vem aqui, você vem em receita e você lança aqui suas receitas com produtos, suas receitas com serviços, outras receitas, receitas financeiras, tá? Essa planilha, ela foi enviada para vocês como exemplo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida é, do que lançar embaixo de cada cabeçalho desse, de repente essa planilha de exemplo pode ajudar vocês, tá? Esse cabeçalho aqui é importante frisar aqui para vocês que o nome receita, tá? Ele não pode ser retirado, porque caso a gente faça isso, ele não vai aparecer lá na frente no lançamento, tá? Então, se eu tirar aqui o nome receita, esse receita com produtos, ele não vai aparecer lá na frente. Então, não tirem, por favor. Se quiser tirar o com produtos e mudar para alguma outra especificação, pode, tá? Agora, a receita não pode. Aí a gente tem a aba de despesa, tá? Aqui também segue da mesma forma que receitas. Você vai aqui descrever os seus custos com produtos, custo com serviços, outros custos, né? Se você arrastar aqui mais para o lado, tem outras opções de marketing, né? Para quem faz a parte de anúncios, essas coisas, pode colocar ali em despesas com marketing, tá? De RH, financeira, impostos e investimentos, tá? Então tem todas essas opções aqui para ser lançado como despesa. E segue da mesma forma que receitas. Não tire o nome custo e não tire o nome despesa, tá? O que tiver na frente desses nomes ou para trás pode tirar, tá? Mas custo e despesa aqui também tem que permanecer, tá bom? Aí você vai preencher aqui centro de custo, né? Eu costumo dizer assim que para quem tem às vezes mais de uma empresa que quer controlar dois CNPJs dentro da mesma planilha, então coloca o nome de cada empresa aqui que você vai controlar um centro de custo para cada um. Ou para quem tem uma empresa e tem vários projetos dentro da empresa e para ele é destinado uma receita ou uma despesa que você tira da verba daquele projeto, então você pode colocar como projetos, definir como projetos. Tá? Caso você tenha uma única empresa, coloca o nome da sua empresa aqui só para você controlar o centro de custo, tá bom? Aqui você vai cadastrar bancos e o saldo que você tem em cada banco, tá? Isso é para você controlar o que você já tem de saldo inicial, né? Então você vai descrever todos os bancos que você tem. Se você tem um fundo de caixinha, né, aquele dinheiro que você mantém na sua empresa ali para despesas mais assim rápidas, né, que você não pode depender de repente de retirar aquele dinheiro do banco, que você mantém num caixa, você pode fazer essa descrição aqui também, tá bom? Clientes e fornecedores, né? Você cadastra aqui na mesma aba e aqui são transferências. As transferências aqui é caso você tenha um valor em determinado banco e você queira transferir ele para outro banco. Então você vai fazer essa transferência aqui para a planilha controlar para você saber que você tirou do banco A e mandou aquele valor para o banco Y. Ou então, assim, você tem um valor em caixa, em caixa, né? Que você quer depositar, você fez aquele depósito. Então, você tira do seu caixa, da sua caixinha, no caso, e coloca que você transferiu aquele dinheiro para o banco X, entendeu? Então, isso aqui é para você fazer esse tipo de controle, tá? Depois de preenchido todo o plano de contas, a gente vai para planejamento financeiro e aqui a gente preenche a parte de metas. Tá? A gente preenche somente essas linhas aqui, ó, metas de receitas. Então preenche aqui de janeiro a dezembro, tá? A gente pode colocar um valor aqui, que são as metas que eu quero chegar naquele mês. E a planilha vai fazer todo o cálculo aqui pra gente, tá? Se chegou, se não chegou, se tá, né? Qual a diferença ali, a receita realizada, ela vai fazer toda essa soma, tá? E aqui a nossa meta de despesa.
gente preenche aqui nossa meta de despesa. Tá? Mesma coisa, de janeiro até dezembro. Somente essas duas linhas, tá? Essa linha aqui de meta de despesas e essas de receitas. Tá? A partir daí, a gente já tem a planilha preparada para a gente começar a fazer os nossos lançamentos. Então, a gente vai para a aba de lançamentos e aqui em cada abinha, né, do seu respectivo mês, a gente vai fazer os lançamentos. Então, como eu estou em março, por exemplo, eu vou lançar, né, as minhas entradas, as minhas saídas de março. Então, aqui como que funciona? A gente faz a data de lançamento, tá? A gente vem em classificação, clica em cima, abre a caixinha, e escolhe aqui qual o tipo de classificação que a gente vai dar para esse lançamento. É uma receita com produto? Então, a gente seleciona uma receita com produto. É um custo com produto? A gente seleciona um custo com produto. Então, de acordo com o tipo que a gente seleciona aqui, ela vai colorir. Então, se for uma receita com qualquer tipo de item lá de plano de contas, se for receita, ela vai ficar verde. Se for despesa, ela vai ficar vermelha aqui pra gente. E com isso, no plano de contas, ela vai puxar tudo que você classificou aqui embaixo. Se eu vir aqui em plano de contas, em custos com produtos, eu tenho somente embalagem e material de escritório aqui lançado. Então, se eu vir em lançamentos e vim aqui em março, né, que a gente está lançando, e vir em plano de contas e abrir a caixinha aqui, ó, eu vou só encontrar embalagem ou materiais de escritório. Então, eu escolho o que eu vou lançar. Aqui eu dou uma descrição, tá? Esse item você pode até trocar o nome aqui para descrição, você vai fazer uma descrição. Aqui a forma de pagamento, que é o que você já cadastrou aqui em bancos, tá vendo? Forma de pagamento. Então, em lançamentos, a gente vai escolher aqui a nossa forma de pagamento, né? E nós vamos lançar aqui a nossa forma de pagamento. O banco, da mesma forma, nós viemos aqui em banco e cadastramos os nossos bancos, tá? Então, em lançamentos aqui, nós vamos escolher qual banco que vai ser lançado esse custo, no caso, e aqui o nosso centro de custo. Então, aqui nós escrevemos lá como centro de custo 1, centro de custo 2, que poderia ser o nome da sua empresa, né? Ou o nome das suas empresas. Então, aqui você escolheria ou o nome dos projetos, escolheria o nome em qual que você iria lançar, tá? Aqui o cliente ou o fornecedor, tá? Aqui você pode até mudar, caso você for fazer apenas o controle de cliente, pode deixar só como cliente. Se for fazer o controle só de fornecedor, pode deixar só como fornecedor ou pode deixar como cliente fornecedor. Então aqui você escolhe se é um cliente, se é um fornecedor, né? E o nome dele. Aqui você vai digitar o valor, tá? E aqui a data. A data, ela funciona da seguinte forma. Se a gente deixar a data em branco, ela não vai somar. Tá? Somar ou subtrair. Se a gente colocar a data, ela vai subtrair se for um custo e ela vai somar se for uma despesa. Então, se a gente testar aqui, ó, a gente está com 5.080. Se eu aumentar aqui mais, passar para R$1.000, tá? A gente vê que ele já somou os outros R$400. Tá? Então, ele vai fazer essa soma e vai vir acumulando. Uma observação aqui, o acumulado, nessa parte o lançamento, nessa parte aqui, ela não deve ser, por exemplo, classificada. Porque se a gente fizer uma classificação aqui, o que pode acontecer? Essas fórmulas, elas vão se embaralhar e provavelmente vai dar problema aqui, tá? Eu fiz a classificação aqui, não deu problema. Testem, né, se vai dar problema, mas caso der algum erro, algum tipo de erro de referência, alguma coisa do tipo, é por causa da classificação. Então, desfaçam a classificação para voltar ao normal, tá? Se fizer, no caso, o filtro não tem problema algum, tá? Ele não costuma dar erro.
Então, se eu quiser filtrar só para 2020, colocar o filtro de 2020, ele vai filtrar normalmente, tá? Agora, a classificação costuma dar erro, então faça um teste antes de fazer essa classificação, tá ok? A gente tem muitos clientes aí reclamando que dá erro na classificação. Eu fiz aqui agora e não deu, mas futuramente pode me dar algum problema, tá? Aí nós temos aqui ao lado a parte de resultados, né? Que é o resultado que a planilha mostra aqui pra gente, junto com o nosso saldo inicial. Esse saldo inicial, ele busca lá do mês anterior, tá? Ele já vem lá do mês anterior. Então, nós temos que ter atenção do que a gente joga lá, porque se a gente jogar a data do mês lá em fevereiro, se eu tivesse colocado a data do pagamento para o mês 3, ele vai somar aqui e não em fevereiro. Tá bom? Então a gente tem que ter atenção com isso, porque às vezes a gente não está encontrando um valor, é por isso, é porque a data de lançamento foi feita no mês anterior e não dentro desse mês. Quando a gente vem aqui e soma só essa aba, vai dar um valor e aqui no nosso saldo inicial, o nosso acumulado vai estar dando um valor diferente. É por causa desse detalhe. Tá bom? Então, ele faz um total de receitas de tudo que você lançou aqui, um total de despesas de tudo que você lançou nessa aba e o nosso acumulado, tá bom? E assim segue para todas as outras abas. O restante aqui são os relatórios, tá? Então, aqui nada é preenchido, é só visualizar. Então, a gente tem os relatórios de fluxo de caixa. Então, a gente tem aqui o nosso fluxo de caixa geral, tá bom? A gente tem os relatórios por banco. Então, aqui a gente tem o nosso relatório de fluxo de caixa geral. Né? Ele puxa aqui o nosso contas a receber, contas a pagar, tudo que a gente deixou sem data. Isso é importante também. Aqui em lançamentos, tudo que você quer que caia em contas a pagar e receber, você precisa deixar com a data do pagamento ou em branco. Aí ele vai cair em contas a pagar e receber, tanto no fluxo de caixa quanto nos relatórios específicos de contas a pagar e receber. Então, esse é um detalhe importante também, tá? Aqui a gente tem os relatórios por fluxo de caixa por banco. Então, a gente escolhendo o banco aqui, a gente visualiza todo esse lançamento, né, de receitas, despesas, transferências que a gente faz entre bancos. Ela aparece aqui, tá? Nessa parte, nessa linha de transferência. Então, tudo que a gente fizer lá no plano de contas de transferência de um banco para outro, ele vai puxar aqui e ele vai fazer essa soma, essa subtração e vai trazer para a gente aqui o resultado, tá bom? Os resultados por cento de custo, né? Por isso que precisa ser preenchido ali em lançamentos, então você consegue puxar por cento de custo. Por cliente fornecedor também você consegue visualizar aqui o que você vendeu para o seu cliente, por exemplo, o valor total em todos os meses, as receitas, as despesas, né, no caso. Se for fornecedor, por exemplo, você joga aqui, você vai ter todas as despesas dos seus fornecedores. Tá? A gente tem um DRE aqui, né, que tem o DRE geral, tem o detalhado, né, que você vai buscar por grupos. Quando você busca por grupos, ele muda aqui, ó, a nossa receita com produtos e joga todos os valores daquele grupo, né, com o produto, né, ele puxa por produto. A gente também tem por banco, por cento de custo e por cliente, tá bom? Em relatórios específicos, nós temos o resultado do dia. Então, tudo que você fez no dia, você selecionando o mês que você quer visualizar, tudo que você fez naquele dia, ele te dá aqui de receitas, despesas e ele te dá no finalzinho aqui o resultado do dia, tá? E aqui no final, ele te dá a soma de todo mês, né? E o resultado final aqui, tá bom? Os valores em aberto, que é tudo aquilo que você deixou sem a data de pagamento, então segue a mesma coisa do resultado do dia. Você puxando o mês, ele vai te dar aqui tudo que está em aberto de receita de despesa, vai fazer a somatória de tudo e aqui o resultado do mês, tá bom? Aqui contas a pagar e receber, né? Aqui ele vai puxar tudo que você deixou sem a data de pagamento lá em lançamentos. Quando você jogar o mês que você quer visualizar, ele te dá a data da transação, que é, no caso, a data de lançamento que você inseriu lá em lançamentos, a classificação, se é uma receita, se é uma despesa, o seu plano de contas,
né, que é o que está cadastrado lá em plano de contas, abaixo daquele cabeçalho que a classificação está puxando, a descrição que você fez lá no lançamento e o valor que está em aberto, tá bom? Aqui nós temos os relatórios por banco, então ele te dá todos os bancos aqui na lateral e tudo que você tem nele, se está positivo, se está negativo. Tá? A gente tem por formas de pagamento também. Depois nós temos o dashboard, onde a gente consegue ver aqui uma análise mensal. A gente pode girar aqui o mês e ele vai atualizar com os gráficos para a gente. Tá? Uma análise anual, que aqui a gente, nessa planilha, a gente tem que fazer uma planilha por ano. Então, ela dá aqui para a gente uma análise do ano, né? Como que está o nosso ano. Então, 2022 a gente faz uma planilha, quando for 2023 a gente fecha essa aqui e começa uma nova planilha em 2023, tá bom? A gente tem análise de contas aqui, é só escolher o grupo de contas e ele vai mudando aqui de acordo com a nossa escolha ali do grupo de contas, tá? Os gráficos, né? Os valores em conta para o ano, né? A representatividade. A gente tem as análises específicas, tá? Que aqui você escolhe cada um do que você quer visualizar, os gráficos, tá? Na sua planilha em branco, aqui já vai estar aparecendo o saldo, tá? Ele vai estar aparecendo o saldo aqui. Aqui é por fornecedor, né? Cada quadradinho desse é um tipo de análise. Aqui é um banco por banco. Aqui por banco, tá? Aqui é por forma de pagamento. Então, cada um desses é um tipo de análise. E aqui a gente tem a análise de centro de custo no dashboard, tá? Que é só selecionar o mês e o centro de custo que você quer visualizar. Então, aqui a gente finaliza a planilha, tá? É uma explicação básica que acho que vai dar para vocês entenderem melhor o lançamento aqui.